Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF autoriza o retorno imediato da rede social X no Brasil. O Ministério Público do Trabalho recebe mais de 700 denúncias de assédio eleitoral. A ausência no pleito do último domingo não impede que o eleitor vote no segundo turno. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. Eu sou Carlos Eduardo Cunha. Supremo Tribunal Federal autoriza o retorno do funcionamento da rede social X no Brasil. A empresa cumpriu todas as condições estipuladas por Alexandre de Moraes, relator de ação no STF. Marcelo Della Libera. A rede social X estava com funcionamento suspenso em todo o território nacional desde o dia 30 de agosto, por conta do reiterado descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal. Em 27 de setembro, ela comprovou o bloqueio de perfis que disseminavam informações falsas e a nomeação de um representante legal. Depois disso, efetivou o pagamento integral dos valores devidos. Nesta terça-feira, a PGR emitiu parecer favorável e o ministro Alexandre de Moraes autorizou o imediato retorno das atividades da X Brasil no país. Ele determinou ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adote as providências necessárias para a efetivação da medida, comunicando o STF no prazo de 24 horas. Eleitores que não participaram do pleito do último domingo podem votar no segundo turno. A ausência na votação deve ser justificada no prazo de 60 dias. Sofia Dorta. O segundo turno das eleições municipais de 2024 acontece no dia 27 de outubro. E eleitoras e eleitores que não compareceram ao primeiro turno podem votar nessa segunda etapa. Isso porque cada turno de votação é uma eleição independente. Quem não votou deve justificar a ausência no prazo de 60 dias. A justificativa pode ser feita pelo título, pelo sistema Justifica, no site do TSE, ou através de formulário de requerimento de justificativa eleitoral. O Ministério Público do Trabalho divulga balanço das denúncias recebidas de assédio eleitoral no primeiro turno das eleições municipais. De acordo com o Código Eleitoral, usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar em determinado candidato ou partido tem pena de reclusão de até 4 anos e pagamento de multa. Evne Araújo. Nas eleições gerais de 2022, o Ministério Público do Trabalho recebeu 45 denúncias de assédio eleitoral no primeiro turno e 3.610 no segundo turno. No primeiro turno das eleições municipais deste ano, a quantidade de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho também foi muito superior a 2022. 709 casos foram registrados, tanto contra gestores da administração pública como contra empregadores da iniciativa privada. Para o STJ, punição por improbidade não deve fazer distinção entre agentes públicos e particulares. O ministro Gurgel de Faria foi o relator. Fátima Uchoa. Em um caso de improbidade, o TRF5 aplicou a pena de suspensão dos direitos políticos só aos agentes públicos, enquanto a proibição de contratar com o governo apenas ao réu que era empresário. O Ministério Público Federal interpôs recurso especial e a primeira turma do STJ deu provimento, aplicando as mesmas penalidades a todos, sob o fundamento de que quem não é agente público pode se tornar um no futuro e quem não é empresário pode passar a sê-lo. Assim, um colegiado suspendeu os direitos políticos dos particulares por 5 anos e proibiu os agentes públicos de contratarem com a administração pública pelo mesmo período. Profissionais de farmácia que aplicavam teste de Covid em drogarias têm direito ao adicional de insalubridade. A decisão é da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. No auge da pandemia, o Ministério Público do Trabalho apresentou uma ação civil pública em Belém, no Pará, contra uma rede de drogarias. Segundo o órgão, em algumas unidades, os farmacêuticos chegavam a fazer 40 testes de Covid-19 por dia e trabalhadoras grávidas também faziam o exame. A empresa foi condenada a pagar o adicional de insalubridade em grau médio, mas recorreu. No Tribunal Superior do Trabalho, a 5ª turma manteve a condenação porque a atividade se enquadra como insalubre pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.